Jeremias, capítulo 7, de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que passais por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde a antiguidade e para sempre. Mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito, por acaso, furtando, matando, cometendo adultério, jurando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo outros deuses que não conhecestes, vireis e vos apresentareis perante mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: estamos seguros? Apenas para continuardes a praticar todas essas abominações, esta casa, que se chama pelo meu nome, transformou-se para vós num antro de ladrões. E eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde primeiro fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo. Agora, por que fizestes todas essas coisas, diz o Senhor, e não ouvistes quando eu vos falei insistentemente, nem respondestes quando vos chamei? Então farei a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que dei a vós e a vossos pais, o mesmo que fiz a Siló, e vos expulsarei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Palavra do Deus bendito. Ao ouvir esta mensagem, tenha no seu coração os seguintes tópicos, porque nós, à medida que expusermos o texto, consideraremos cada um deles. Primeiro, é muito perigoso ser religioso. Num certo sentido, nós somos religiosos, por isso nós estamos aqui, num certo sentido. Mas é perigosíssimo ser religioso, e nós veremos por quê. Também consideraremos o fato de que a frase "o que importa é ter fé", já ouviu alguém dizer: não importa qual a fé, é importante ter fé. Na verdade, não é a fé que importa, mas em quem ela é colocada e no que ela é colocada. Portanto, a prioridade não é a fé, mas em quem ela é depositada. Terceiro lugar, é muito importante compreender que palavras falsas e enganosas dos pregadores da atualidade
como os pregadores do passado, podem transformar a nossa religiosidade em um perigo muito grande para nós, porque distorce a verdade de Deus e faz com que, ao invés de crer no Senhor do templo, creiamos no templo do Senhor e transformemos rituais e cerimoniais em espécies de amuletos, talismãs, superstições, e criemos alguns mantras, algumas repetições de frases, como se elas tivessem o poder mágico de nos salvar e de nos livrar do mal e do perigo. Nós veremos nesta mensagem que Deus vê, que a vida do adorador, ela é avaliada por Deus. E quando o adorador cruza as portas de um local de adoração como este, para adorá-lo, este ato só é aceito por Deus se o que ele viu no adorador durante a semana o agradou. Caso contrário, torna-se inútil cruzar as portas e entrar num local de adoração para adorá-lo. E, em último lugar, nós consideraremos que é necessário aprender, mesmo com os maus exemplos. Você não pode se refugiar dizendo assim: eu estou fazendo o que eu vi os meus pais fazerem. Porque até com os maus exemplos, você aprende. E se você não quiser amargar as mesmas consequências que eles amargaram, então não reproduza os mesmos erros que eles praticaram. Tudo isso Deus nos ensina nessa preciosa passagem da palavra de Deus. Aqui, meus amados, nós temos duas ordens de Deus para Jeremias. Temos duas ordens de Deus para o seu povo. Nós temos uma promessa condicional. Nós temos também Deus denunciando as reações do seu povo, com duas perguntas retóricas, cujas respostas são fáceis de responder. E também temos a exposição da onisciência divina. Vejamos então, verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias. Observem sempre que os verdadeiros profetas eram visitados pela palavra. A palavra veio. Ela veio porque ela fora enviada. Cremos que se trata do Senhor Jesus Cristo, a palavra eterna. Antes da sua encarnação, o Pai enviava seu Filho aos seus profetas. E o modo como os profetas dizem que a palavra lhes fora enviada, veio a minha palavra do Senhor. E ela falava com Jeremias e com os profetas. Portanto, é o próprio Filho de Deus, pré-encarnado, falando, a palavra que se tornou carne, o Filho de Deus, visitando os seus servos, os profetas. E verdadeiramente é profeta de Deus, aquele que ouve a Deus e aquele que entrega o recado de Deus. Tem gente que dá um chute, tem gente que irresponsavelmente diz algo, e aí pergunta, profetizei? Ele pensa que profecia é dar um chute e, se acontecer, eu profetizei. O profeta, antes de ser alguém que fala, é alguém que ouve. Profeta é alguém que ouve e, depois de ouvir e entender o que Deus disse, ele entrega. Ele é um carteiro divino. Portanto, quem se atreve a dizer que Deus disse, quando Deus não disse, é falso profeta. Quem vem para o púlpito com histórias, com graças, com comédia, com testemunhos, mas não pega a palavra do Senhor e expõe a verdade revelada, não é profeta do Deus Altíssimo. E
Jeremias deixa claro que o que eu vou entregar é o que eu recebi. Então ele diz, esta é a palavra que veio a Jeremias. Qual foi a palavra que veio a Jeremias? Em primeiro lugar, Deus lhe deu duas ordens. A primeira ordem, verso 2, põe-te à porta da casa do Senhor. Os irmãos entraram por esta porta, para este local de adoração, que não é a casa do Senhor. Mas no Antigo Testamento, o templo era sim a casa do Senhor. E haviam diversas portas que davam acesso, não ao templo, porque no templo só os sacerdotes entravam no lugar chamado Santo, e no local chamado Santo dos Santos, separado por um véu, só o sumo sacerdote, uma única vez no ano, com sangue, no dia da propiciação. Portanto, as portas eram as portas que davam acesso aos átrios, aos lugares onde era possível ao povo entrar para adorar e prestar culto. Portanto, a ordem de Deus é, ponte a porta. É como se Deus dissesse, Jorge Max, vai para a porta do auditório, não é? E ali proclama, ali esta palavra. Deus mandou Jeremias colocar-se, provavelmente, na principal porta, a que o maior número de pessoas cruzavam para entrar no recinto de adoração. E lá, na porta, ele deveria proclamar ali esta palavra. Qual? Primeira ordem de Deus ao povo: ouvi a palavra do Senhor. Todos de Judá, todos que passais por essas portas para adorar o Senhor. Aqueles que cruzam as portas de um local de adoração, com o propósito de adorar, precisam ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque os irmãos louvaram, é algo da igreja para Deus. Os irmãos oraram, é algo da igreja para Deus. Mas na pregação, é Deus na direção do povo. Toda genuína adoração implica em ouvir o que Deus tem a dizer. Todo verdadeiro adorador é alguém que entendeu que precisa ouvir a Deus. Quando um pai diz para o filho, ouviu? Ele não está duvidando que o filho é surdo. Ele sabe que o filho escutou. A pergunta, ouviu, escutou, entendeu, vai obedecer. É isso que o pai está dizendo. Ouvi a palavra do Senhor. Agora os irmãos observem que no texto está escrito, vós que passais por estas portas para adorar. A palavra hebraica, traduzida em português para adorar, ela era usada secularmente naquele tempo para descrever a atitude de um vassalo diante do suzerano, do soberano. Ele, diante daquele rei que estava numa posição exaltada hierarquicamente, numa posição de autoridade, de superioridade, ele se ajoelhava, ele se prostrava, e ele reverenciava, e ele renovava com palavras o seu compromisso de submissão ao soberano, que era o Senhor de todo aquele lugar. A palavra, ela foi então introduzida no meio religioso, exatamente para descrever o que verdadeiros adoradores fazem quando adoram, ajoelham-se, prostram-se, reconhecem a superioridade, a exaltação, a soberania de Deus. E prostrados, ajoelhados, confessam a sua submissão e o seu compromisso de honrar o soberano com obediência e com lealdade.
Portanto, todo ato de adoração é um ato de prostração, de quebrantamento do coração e da alma. Talvez você não tenha se ajoelhado, mas o seu coração está prostrado. Há pessoas que se ajoelham com um coração de pé exaltado, flutuando no ar da sua vaidade e da sua soberba. A adoração é uma atitude de quebrantamento, de curvar-se, reconhecendo a soberania divina e reafirmando o nosso compromisso de lealdade e fidelidade para com aquele com quem nós temos uma aliança. Por isso a Bíblia Sagrada, ela está dividida em duas grandes alianças. A primeira aliança, o Velho Testamento, a velha aliança, pacto de Deus com Israel, e a nova aliança, o Novo Testamento, o pacto de Deus com a igreja. Deus sempre se relaciona com seu povo através de um pacto, de uma aliança, que sempre é bilateral, portanto implica em responsabilidades da parte de Deus e responsabilidades da nossa parte, porque é um pacto. Quando um casal se casa, quando duas pessoas se casam, um homem e uma mulher, hoje é preciso dizer isso, né? Um homem e uma mulher se casam, eles estão fazendo uma aliança que é bilateral, implica em deveres e responsabilidades mútuas. Assim, Deus está dizendo ao seu povo: vocês entraram por essas portas, vocês cruzaram essas portas para adorar, para reconhecer a minha soberania e a sua submissão e lealdade. Então, ouçam o que eu tenho a dizer. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é Ele? O Deus de Israel. Qual foi a primeira ordem de Deus ao seu povo? Endireitai os vossos caminhos e as vossas ações. Vocês vieram adorar-me, a prostrar-se diante de mim, reconhecendo a minha soberania, mas os caminhos pelos quais vocês estão andando e trilhando são tortuosos. Então, endireitai os vossos caminhos. Parem de trilhar caminhos tortos. Endireitai. O que é torto precisa ser reto. É metáfora bíblica para descrever caminhos que desagradam a Deus, tortuosos. Você não quer comprar uma televisão torta, você vai ver a televisão como? Um carro torto. Aquilo que é torto está errado, é defeituoso. Então você tem que endireitar. Uma criança cresce andando toda torta, os pais botam o menino, senta direito, bota ele direitinho na cadeira, sentar direito. A ordem de Deus é endireitai. Tem traduções que dizem emendai. O que é emendar? Uma coisa rasgou, rompeu, você vai emendar. Ou uma coisa quebrou, você vai consertar. A ideia é essa. Endireitai os vossos caminhos. Parem de andar por essas trilhas tortuosas que vocês estão andando. Endireitai as vossas ações. É isso que Deus está dizendo. Se vocês cruzaram as portas deste local de adoração para me adorar, mas trilhando caminhos tortuosos, com ações tortuosas, erradas, tortas diante de mim, é uma contradição, porque adorar é prostrar-se em submissão à soberania divina. Como é possível adorar trilhando caminhos tortuosos e com ações tortuosas? Então, o segundo mandamento: não confieis em palavras falsas. E eles estavam confiando. Sabe quais eram as palavras falsas dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos sacerdotes desobedientes? As palavras falsas eram:
este é o templo do Senhor. Templo do Senhor, templo do Senhor. Uma espécie de mantra. A repetição mágica de palavras e frases que trarão proteção e bênção de Deus. Por ocasião da consagração feita por Salomão do templo, Deus prometeu habitar ali. Deus prometeu que os seus ouvidos estariam atentos às orações, que os seus olhos estariam atentos ao seu povo. Deus prometeu morar ali para sempre. Mas exatamente naquele momento da consagração, ele disse: mas se vocês não andarem nos meus caminhos, eu vou destruir esse templo. Vocês não me compram com um templo suntuoso, com um templo luxuoso, coberto de ouro, prata, como era. Isso aqui não substitui submissão. Isso aqui não substitui obediência. Mas eles se esqueceram disso. Agora, eles estão lá repetindo: este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Ele está aqui, ele mora aqui, esse templo nunca será destruído, ele é inviolável, essa cidade está protegida por Deus e ela nunca será destruída. Porque eles transformaram o templo do Senhor numa espécie de amuleto, de talismã. Amuletos e talismãs são objetos mágicos, que têm o poder, não é? Alguém põe uma figa, os irmãos sabem o que é figa, né? Assim atrás da porta, ou anda com um colarzinho com uma figa, ou bota uma ferradura atrás da porta, né? Tem gente que é bruto mesmo, devia usar ferradura, aí bota lá na porta, e acha, ou a Bíblia aberta, dentro de casa, como se aberta no Salmo 91, ela fosse proteger aquela família. Eu já disse que entrei numa casa, em tudo quanto era parede e no teto tinha uma cruz. Eu disse: o que é isso? Foi o óleo ungido que eles compraram numa igreja e eles fizeram uma cruz em cada parede e no teto e estavam absolutamente convictos de que de todo mal olhado, de toda inveja e de todo mal aquele lar estava protegido de assaltos e etc, e etc. São as palavras falsas. Não confieis em palavras falsas. Eles aprenderam: este é o templo do Senhor, e o Senhor não deixará que ninguém destrua o seu templo. O Senhor não deixará que ninguém invada a sua cidade. Estamos seguros. Eles tiveram fé no templo do Senhor, mas estavam em desobediência ao Senhor do templo. Portanto, eles inverteram. Não basta ter fé, porque muitos dizem isso. O que importa é ter fé. Qual fé? Qualquer uma. O que importa é ter fé. Não. A genuína fé, ela não salva. Quem salva é Deus, por meio da fé. Mas a fé em si não vale nada. Coloque fé num falso Deus e você verá as consequências. Coloque sua fé nos homens e você verá a consequência. O que importa é no que você coloca a fé. Nas verdades reveladas, a doutrina. Em quem você deposita a fé? No Deus vivo e verdadeiro. E no que eles estavam confiando? No templo do Senhor. E repetiam numa espécie de mantra essa frase: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. 3 vezes, porque na simbologia da numerologia, esse número 3 tinha um significado todo especial. Então, Deus faz uma promessa maravilhosa, sob condições. Irmãos, é triste ver pregadores mal intencionados que pegam promessas bíblicas e dizem: reivindique que Deus cumpra essas promessas, e tiram as promessas do contexto. Tem promessas de Deus que são incondicionais, porque Deus não exigiu nenhuma condição para cumpri-las. Jesus prometeu que voltará, e Ele voltará
quer a igreja seja fiel ou infiel, ele cumprirá o que ele disse. São promessas incondicionais. Mas a maior parte das promessas de Deus são condicionais. Deus fez uma promessa e ele se comprometeu em cumpri-la mediante o cumprimento das exigências pré-estabelecidas por ele. Por isso ele está dizendo, no verso de número 5, mas, diz o Senhor, se de fato, se verdadeiramente, e não da boca para fora, se de fato, e observem o se, a cláusula condicional, se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, como eu estou ordenando, se realmente não é de aparência, não é de forma hipócrita, se realmente praticardes a justiça, justiça é retidão, justiça nesse sentido moral e ético, é tratar a pessoa do modo de acordo com o direito, aquilo que a pessoa tem direito, não negar o direito, nem tire o direito de ninguém, que ninguém tire o seu direito. Se alguém trabalha mais horas do que o horário, deve receber hora extra. Justiça para com o trabalhador. O trabalhador não deve chegar atrasado e nem deve sair antes do horário, porque ele tem que ser justo com o empregador, porque ele tem um contrato de 8 horas de trabalho. Justiça é fazer aquilo que é justo, ou aquilo que o outro tem direito. Então, se praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo, vejam como Deus se importa com os nossos relacionamentos, como você trata as pessoas, se você trata de modo justo ou injusto. Se você pega 11 horas da noite e põe um som bem alto na sua casa, você está sendo justo com o seu vizinho? Você não quer dormir, você quer ouvir música e bem alto. O seu vizinho tem direito de descansar. Você está sendo justo com o vizinho? Não. Então, o que ele está dizendo aqui é: Deus se importa com o modo como eu trato as pessoas. Portanto, o nosso Deus, entre aspas, é chato. Ele é incômodo. Porque eu quero tratar as pessoas do jeito que eu quiser. E eu não queria que isso importasse para Deus. Eu trato a minha mulher do jeito que eu quero. Eu bato, eu xingo, eu maltrato. Mas domingo eu cruzo a porta para adorar a Deus. E eu não gostaria que Deus levasse em conta o que eu fiz. Porque agora é entre eu e Ele. E o que tem a ver o modo como eu tratei a minha mulher, ou o meu filho, ou a minha filha, ou o meu vizinho? Só que o Deus de verdade, o vivo, o verdadeiro, Ele diz: para você estar bem comigo, você tem que estar bem com o outro. Então endireite os seus caminhos, endireite as suas ações, pratique a justiça, se realmente praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva. Ora, o órfão, a viúva e o estrangeiro representam os indefesos. Uma mulher viúva naquele tempo, ela estava vulnerável. Um órfão, absolutamente vulnerável. O estrangeiro, que direito estrangeiro tem numa terra que não é sua? Então, classe de pessoas carentes, desprotegidas, que eram exploradas. E o que o Senhor Deus está dizendo: se não oprimirdes o estrangeiro, se não oprimirdes o órfão, se não oprimirdes a viúva, se não derramardes sangue inocente neste lugar, e isso estava acontecendo, se os irmãos virarem a página e lerem à frente, verão que eles estavam sacrificando crianças, derramando o seu sangue, sacrificando crianças, e estavam queimando em holocausto aos falsos deuses
e ao próprio Deus. E Deus diz, coisa que eu nunca pedi, nem sequer passou pela minha cabeça. Sangue inocente estava sendo derramado naquele lugar. Também, no livro do profeta Jeremias, se os irmãos lerem atentamente, os poderosos injustiçaram pessoas fracas e, sob calúnia, as condenaram e as executaram com pena de morte, como Jezabel fez com a vinha, agora esqueci o nome, né? Nabote, a vinha de Nabote, não é? Uma execução injusta, uma calúnia, um julgamento corrupto, uma sentença corrupta e um sangue inocente derramado pelos poderosos. E ele está dizendo, se não derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para vosso próprio mal, então, observem, então, aí vem a promessa, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde a antiguidade para sempre. Então eu estou prometendo a vocês que cruzaram as portas deste lugar de adoração para me adorar, que se vocês endireitarem os vossos caminhos e ações, se vocês praticarem a justiça, se vocês não explorarem ninguém, se vocês não derramarem sangue inocente, sim, eu prometo que vos farei habitar neste lugar e nada e nem ninguém os tirará daqui. Então não fiquem repetindo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, crendo infundadamente que o templo era certeza de proteção, ele é inviolável, porque ele é a casa de Deus. Deus está dizendo, não é. A questão moral e ética é que importa. Se vocês agirem, se a conduta de vocês estiver de acordo com os 10 mandamentos, então eu protegerei. Ninguém invadirá essa cidade, muito menos destruirá este templo. A sua fidelidade a mim é que fará com que eu proteja. Não é o templo, é o Senhor do templo. Mas Deus, que conhece muito bem os corações, ele denuncia através de Jeremias assim, verso 8, mas vós confiais em palavras falsas. Vós confiais em palavras sem proveito. Vocês estão dando ouvidos a pregadores, a falsas doutrinas, a falsos ensinos. Os profetas que estão dizendo, este é o templo do Senhor, ele mora aqui, Deus nunca deixará que o templo dele seja destruído, portanto, estamos seguros, vocês estão dando ouvidos a palavras falsas e sem proveito. Tipo de pregação que agrada, não é verdade? Não seria bom eu dizer para os irmãos, pintem e bordem durante a semana, maltratem, sejam desonestos, façam o que quiserem, desde que domingo não cheguem atrasado, tragam o dízimo, louvem a Deus e orem, está tudo ok. Vocês estão seguros. Não seria bom, entre aspas, isso, uma vida de adoração divorciada da vida moral e da vida ética? Não seria bom? Para muita gente, sim. Só que o Deus vivo e verdadeiro, ele, para muita gente, é um grande estraga-prazer. Porque antes de aceitar o que eu lhe ofereço, ele olha para a minha vida, ele sabe o que eu fiz, ele sabe o que eu sou, ele sabe como eu me comporto, ele conhece os caminhos tortuosos que eu ando, ele conhece as minhas ações tortuosas que eu pratico, e ele não aceita o meu culto, porque ele não me aceita. É por isso que Deus, o vivo e verdadeiro, ele é odiado. Jesus disse para seus irmãos, o mundo não vos pode odiar, mas me odeia. Mas como? Como odiar alguém que curava,
Hoje tem antibiótico, hoje tem anti-inflamatório, tem potentes remédios para dor, tem cirurgias para tudo. Naquele tempo não tinha. Como odiar alguém que só curava, libertava e fazia o bem? Porque Jesus denunciava o pecado daquelas pessoas. Por isso, ele era mal-vindo, ele não era bem-vindo. O ódio contra Deus é produto, irmãos, da pecaminosidade humana, que não aceita que Deus se importe com o que eu sou, com o que eu faço e como eu procedo, em relação às pessoas com as quais eu convivo, dentro de casa, no trabalho, na vizinhança e onde quer que eu for. O Senhor, então, faz duas perguntas retóricas. A primeira, por acaso, é ironia divina? Por acaso, furtando, vamos ver aqui, furtando, 10, 9, é o 8º mandamento dos 10 mandamentos. Deus pergunta no verso 9, por acaso furtando, ou seja, quebrando, o 19º, o 8º mandamento, por acaso quebrando o 8º mandamento, matando é o 5º mandamento, dentre os 10, cometendo adultério, que é o 6º mandamento, jurando falsamente, que é o 9º mandamento, dentre os 10, queimando incenso a Baal e seguindo outros deuses que não conhecesses, o 1º mandamento dos 10. Vireis e vos apresentareis perante mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis, estamos seguros? Vocês viverão desobedecendo os 10 mandamentos. Então vocês chegarão aqui no sábado para eles, para nós domingo, e se apresentarão, cruzarão, entrarão pelas portas do local de adoração e diremos, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Estamos seguros. Deus está perguntando, por acaso, desobedecendo aos 10 mandamentos, vindo aqui e dizendo isso, apenas para continuardes a praticar todas as abominações, por acaso, fazendo tudo isso, vocês estarão seguros? De onde vocês tiraram isso? De onde? Que eu protegerei, que eu guardarei, que eu serei o escudo, o alto refúgio, a fortaleza de um povo que vive quebrando os 10 mandamentos. Da onde vocês tiraram isso? A segunda pergunta retórica. Esta casa, que se chama pelo meu nome, transformou-se para vós num antro de ladrões? A resposta é sim. Jesus citou esta passagem lá no Novo Testamento, dizendo que eles haviam transformado em covil de serpentes o templo. O covil, o antro, era o lugar onde os ladrões se escondiam depois de roubar, porque eram procurados. Depois que paravam de procurar, eles saíam dali para cometer novos crimes. E Deus está dizendo, por acaso, vocês não transformaram este templo, o templo do Senhor, num esconderijo de ladrões? E Deus está dizendo, e eu, final do verso 11, eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Gente, o Deus vivo e verdadeiro não é um falso Deus, ele é o verdadeiro Deus. Ele vê, ele conhece a minha vida, ele sabe. Não é à toa que Davi, preocupado, disse que as palavras da minha boca, e a preocupação de Davi aprofundou-se, e o pensar do meu coração, não só o que eu falo, mas o que eu penso, sejam agradáveis na tua presença, porque Deus vê. Deus sabe quem é Jorge Max. Se eu sou aqui um hipócrita, se eu sou aqui um pregador hipócrita, se eu sou uma farsa, se os irmãos convivessem comigo, descobrissem que eu não vivo o que eu prego, irmãos, Deus sabe se eu sou ou não sou uma farsa, mas Deus também sabe se você é ou não é uma farsa.
se você tem uma vida dupla ou não. Deus sabe quem você é. E é isso que ele está dizendo. Eu vi isso. Ora, eu vi tudo isso. É como se você dissesse para uma cuidadora de idoso: eu vi durante toda a semana as imagens da câmera. Você bateu na minha mãe idosa, você puxou o cabelo dela, você deu beliscão. Eu vi tudo que você fez. E agora você está dizendo: eu amo a sua mãezinha. Cadê o meu salário? Eu vou levar você para a cadeia. Eu vi o que você fez. Eu vi. Irmãos, é desagradável, mas Deus me diz. E Deus te diz: vocês entraram, vocês cruzaram as portas deste local de adoração para me adorar, mas eu vi o que você falou, eu vi o que você olhou, eu vi o que você fez, eu vi. E você acha que está seguro? Que eu vou te abençoar e te proteger? Da onde tiraram isso? Mas os falsos pregadores, eles pregam isso. Eles ensinam isso. Por isso Deus está dizendo: não confieis em palavras falsas. Mas Deus conhece o seu povo, dizendo: mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito. Então, meus amados, o Senhor vai lhes dizer: vocês não aprenderam com o mau exemplo do Reino do Norte. Siló era uma cidade que ficava a 31 quilômetros ao norte de Jerusalém. A primeira tenda construída na terra prometida para adorar a Deus, onde Eli era sacerdote e Samuel cresceu ali, em Siló, ela foi destruída pelos filisteus. A arca foi levada. E Deus está dizendo: ide agora ao meu lugar que estava em Siló. Vamos lá. Andem 31 quilômetros, cheguem lá, aonde estava a primeira tenda em Siló, onde primeiro fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Vamos lá para ver. Agora, porque fizestes todas essas coisas, qual? Desobedecer os 10 mandamentos. Diz o Senhor: e não ouvistes quando eu vos falei insistentemente. Além de terem os 10 mandamentos, Deus insistentemente mandou profetas. Insistentemente, Deus fez isso. E o povo não respondeu quando vos chamei. Algum pai aqui já chamou o filho e ele finge que não ouviu? Ou ele diz: sim, o que é? Está chamando, e o cabra não vem. Rapaz, estou te chamando, vem cá. Não responde. Deus está dizendo: eu chamei, vocês não responderam. Só que Deus está se referindo a um período de 4 séculos. 4 séculos. Desde Samuel até o período de Jeremias, porque exatamente nesse período do reino de Josias, Jeoaquim e Zedequias, o período no qual, 7º século, Jeremias profetizou, foi ali que Nabucodonosor cercou, invadiu, matou e deportou. Então, dali até aqui, 4 séculos. Os irmãos acham que Deus é impaciente? 4 séculos os irmãos acham que não foi tempo suficiente? Deus insistentemente, 400 anos, mandando profeta atrás de profeta, para chamar o povo ao arrependimento, para pararem de quebrar a aliança, desobedecendo os 10 mandamentos, e eles não obedeceram. Será que Deus é impaciente? Não. Então Deus está dizendo: porque insistentemente não ouvistes, nem respondestes quando chamei, então farei a esta casa, a este templo, que vocês estão dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Estamos seguros. Farei a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais. Vocês confiam no templo, não no Senhor do templo. E farei a este local, em quem confiais,
a este lugar que dei a vós e a vossos pais, o mesmo que fiz a Siló. Deus destruiu usando os filisteus na época, e agora Deus fará usando a Babilônia. E vos expulsarei da minha presença, como eu expulsei todos os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Amados irmãos, que coisa terrível é o pecado na nossa vida. O pecado cega, o pecado ensurdece, o pecado endurece o coração, o pecado engana. Existem falsos pregadores que vão corroborar, endossar todos os enganos do pecado do nosso próprio coração, para legitimar a nossa pecaminosidade. E nós ficaremos colocando a nossa confiança naquilo que não deve ser a razão da nossa fé. A nossa fé tem que ser colocada em Deus e somente em Deus. Aprendamos com os maus exemplos. Siló foi destruída e aquela lição, ela não foi aprendida por Judá. Você já deve ter visto a mão de Deus pesar na vida de algumas pessoas e você viu e está repetindo os mesmos erros porque você não treme e não teme diante de Deus. Então, quais são as lições que temos que aprender nesta manhã? Que a palavra do Senhor vem pela profecia, pela pregação, pela verdade revelada. Que Deus se dirige a nós, adoradores, que se prostram em submissão à sua soberania, e Ele está dizendo: vocês cruzaram este local e estas portas para me adorar, mas vocês estão vivendo uma vida de desobediência. Eu não aceito. Parem de confiar. O templo, o dízimo, as ofertas, o que você faz, a ceia, o batismo, nada disso. Não coloque sua confiança em nada disso. Creia em Deus e saiba que o Deus vivo e verdadeiro se importa com o que você fala, com o que você vê, com o que você pensa, com o que você faz. Ele nos julga pelas nossas obras. E assim, como eu disse ao começar, ser religioso é muito perigoso. Porque nesse sentido da prática da religião, como nós estamos aqui hoje, nós podemos estar nos enganando e acumulando brasas vivas sobre a nossa própria cabeça. Assim, queridos irmãos, ouçamos o Senhor, endireitemos os nossos caminhos, endireitemos as nossas ações. Pratique a justiça, trate as pessoas de modo justo, não subtraia o que é do outro, não tente explorar ninguém, não maltrate ninguém, trate bem, faça o que é correto. Tenha uma vida submissa aos 10 mandamentos. Então, você será abençoado e poderá contar com Deus, porque Ele, sob condição, Ele prometeu: eu vos farei habitar, eu vou abençoar com proteção, eu vou abençoar com segurança, sob a condição do arrependimento e da obediência.